Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje eu queria falar com vocês sobre um panorama que estou montando sobre um assunto que eu falei recentemente, desde o advento da Idade Moderna, se há um predomínio da razão e há, obviamente, aquela oposição que é muito comum, que se vê onde há, por exemplo, uma oposição entre a fé e a razão. Da mesma forma, do mesmo tipo de dicotomia que se estabelece, existe também essa oposição, essa dicotomia sobre a razão e os sentimentos, por exemplo. E o entendimento dessas coisas ela não é muito clara, e para nós ela já virou uma coisa meio estabelecida, tão estabelecida que a gente não consegue pensar fora disso. Eu tenho lido livros diferentes que têm me dado um certo entendimento, uma certa clareza a respeito disso. E aqui eu tenho lido mais recentemente, né? Gustavo Corsão, As Fronteiras da Técnica. É um livro diferente dos outros que eu trouxe dele aqui, porque ele vai fazer justamente falar sobre os males dos nossos tempos atuais e como isso tem uma questão de um vício de olhar muito próprio do nosso tempo, que é esse olhar técnico, né? Estamos na era da técnica, onde muitas vezes a técnica de realizar algo ela é muito mais avançada até do que a própria ciência que a explica. E isso é algo comum, na verdade, de que se haja um descompasso entre a técnica e a ciência seja que seja necessária para explicar essa técnica, né? Como a própria máquina a vapor, que antes de ser explicada, ela era usada normalmente, né? Isso tem uma relação clara com aquilo que Aristóteles traz dos graus do conhecimento, onde a arte e a experiência ela vem como uma espécie de base que fundamenta a ciência, né? E isso tem uma relação muito própria, porque a gente vai primeiro se relacionando com as coisas, conhecendo as coisas, antes de conseguir traçar ou fazer conceitos dela, né? Isso das formas no aspecto aristotélico, né? Ideias, conceitos que nós traçamos sobre as coisas a partir de uma abstração que nós fazemos de algo com o qual nos relacionamos, né? Isso faz parte da construção das ciências. Eu, então, vou colocar algumas reflexões desse livro. Eu li pouquíssimas páginas, mas ele já traz muitas coisas, porque o Gustavo Costão ele é um pensador muito profundo, né? Talvez os temas que ele traga acabam sendo rodando sobre o mesmo aspecto, mas eu acho ele muito profundo e com uma busca de uma voz, de encontrar essa voz própria, esse eu interior, esse eu profundo, constante nas suas obras. Em tudo que eu já li, além de que ele escreve elegantemente bem, né? Muito bem, belamente. Então é muito fácil ler os livros dele, porque ele escreve muito bem, é um deleite, assim, é muito bom de se ler. Eu então vou trazer isso observando algumas ideias, reflexões desse livro aqui, é a Educação Estética do Homem, do Schiller, que já é um livro mais difícil, né, porque tem toda aquela abordagem alemã que se valida de termos que são muito próprios, então você tem que estar sempre de posse de cada termo específico para que você compreenda aquilo que está sendo colocado, né? Muito diferente de uma abordagem de um pensador espanhol, por exemplo, como Ortega y Gasset, que eu vou fazer um vídeo logo mais, né, sobre esse livro, né? Também não é um livro simples, mas é um livro que tem uma abordagem que você consegue fazer relações sem precisar conhecer os termos específicos, né? É como se, de certa forma, você precisasse de uma
de um guia para entender certas coisas aqui desse livro, né? Então, como vocês podem ver, eu estou aqui lendo, né, envolto de muitos livros, né? Também o do Julián Marias, Educação Sentimental, o qual eu tenho me baseado para construir a ideia, né, do que eu tenho trazido aqui na Polis, né? Eu vou fechar esse vídeo falando exatamente sobre isso. Para dar só mais um gosto, né, dessas coisas, também comecei a ler o Dom Casmurro, né, porque, como vocês sabem, Machado de Assis ele é conhecido por representar bem aqueles personagens que muitas vezes estão vivendo em favor de manter um fingimento, né, de viver para manter uma certa aparência, né. E aí também comecei a ler aqui o Dom Casmurro, né, de Machado de Assis. Então, beleza, o que é que eu quero trazer aqui nesse vídeo em relação a tudo isso que eu coloquei, né? Gustavo Corsão vai fazer uma espécie de diagnóstico, se valendo dele como engenheiro, né? Tendo passado muitos anos utilizando-se da técnica, né? Ele toma a técnica aqui num sentido mais amplo, mas ele fala que certos ofícios eles são muito dependentes da técnica como um procedimento que é estabelecido, né? Uma metodologia de trabalho, algo assim, que apesar de você ter ali o tino, né? O fino tato daquele que é o profissional, você tem vamos dizer assim, um arcabouço, uma tradição rigorosa a ser seguida, né? Eu vou pegar alguns trechos aqui que eu marquei e eu vou usar isso para estabelecer esse diálogo, né? Pronto, eu vou então fazer aqui. Ele vai colocando que a técnica não é algo ruim em si mesmo, né? E vai trazer as suas necessidades, mas ele vai falar do tecnicismo, né? Ele vai dizer que o que chamo tecnicismo é a transplantação dos métodos, do critério e do estilo que são próprios da técnica, que são a sua coroa para os domínios da vida moral. Olha lá, isso aqui. Tecnicismo, então, é transplantar os métodos de uma disciplina, de uma profissão, para os domínios da vida moral. É a ilusão de resolver os problemas da vida humana como se resolve um problema de linha de transmissão. Hoje, sempre que a gente fala de questões de fundamentação moral, como o alto nível de criminalidade que vivemos no nosso país, as respostas são sempre um jargão comum, um lugar comum, como está faltando investimento em segurança, está faltando investimento em educação, está faltando uma ação assim, 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 que resolva isso, isso e isso. São respostas técnicas para problemas morais que temos. E muito provavelmente não sejam essas as respostas certas, pois se elas fossem realmente as respostas certas, nós já teríamos alcançado a sua conclusão. Porque uma vez que nós temos as respostas, é muito mais simples alcançar isso. Se temos a resposta, mas ela não é difundida, é a mesma coisa que não termos as respostas. Então, se a resposta para algo é sempre algo técnico, e isso está difundido, e isso é muito exigido e estimulado, isso não está sendo alcançado, logo, não é essa a resposta certa. Podemos argumentar, mas isso não é feito corretamente, nunca foi feito corretamente. Ok, mas há sempre controvérsias em relação a isso, né? Uma vez que podemos perceber que muitas vezes cidades afastadas, pacatas, têm menos problemas desse sentido, menos índices desses aspectos. Então, os problemas da vida humana, né, eles não se resolvem como se resolvem o de uma linha de transmissão, né, trazendo aqui o Gustavo Corsão. Ele fala então que existe na nossa civilização uma fadiga moral.
E diz que a única coisa que tem funcionado bem nos nossos tempos é a técnica. E por isso nós a louvamos como uma espécie de... Eu não falo isso aqui, mas eu estou colocando. Nós a louvamos como uma espécie de novo Deus, né? Como aquilo que vai resolver os nossos problemas. Tá? Então, e ele vai falando, por exemplo, a questão do... Ele vai complementando isso aqui que ele está colocando em relação ao problema da felicidade. Porque hoje, quando se alguém é infeliz, nós dizemos que ele é desajustado. Como se falaria, por exemplo, de um parafuso que está folgado em um conjunto, né, de um motor, de uma rede, né, ou de alguma peça que esteja desencaixada. Então, nós somos vistos como uma grande engrenagem. Quando nós falamos hoje do processo, né, da nossa vida em sociedade, nós costumamos chamar de o sistema, né? E isso vai corroborar com essa ideia que nós temos, essa visão que nós temos, né? O sistema como esse conjunto de máquinas que estão funcionando e nós fazendo parte desse sistema, né? Ele vai falando então sobre a felicidade não depender de constantes ajustes psicológicos, né? Ele vai colocando isso porque nessa época que ele escreve o livro já começa a surgir essas fortes influências, né, da psicologia, da psicanálise, e que tudo isso, todas as questões de condição da felicidade do indivíduo é simplesmente um mero ajuste emocional, uma certa presença ou não de certas substâncias no seu organismo que ele precisaria reconstituir. E ele diz que o ser humano ele não se trabalha assim, ele não se desenvolve dessa maneira. E aqui eu destaco uma frase que ele coloca, que a monstruosidade cresce, né, dentro do ser humano quando na proporção em que substitui a prudência pela técnica. Ou seja, a prudência, né, pensando nessa ideia de desenvolver o ser humano, a sua inteligência, do seu ser enquanto um ser pensante, inteligente, eu vou substituir isso simplesmente por um trabalho técnico que eu vou fazer, né? Vou instruir ele nas diversas disciplinas, matemática, português, ciências, história, e depois vou dar a ele uma especialização em alguma coisa e ele vai simplesmente se tornar um bom indivíduo por conta disso. E pensar dessa forma, né, é ignorar todo o processo que é o ser humano completo, integral. Isso é um paralelo que nós podemos traçar com a ideia do desenvolvimento exacerbado da razão, e porque a razão tem como capacidade, tem como objetivo, né, compreender as coisas, e à medida que se compreende, se domina essas coisas. Mas, justamente, o que é mais simples de se compreender são as coisas do mundo concreto, né, porque nós podemos perceber, captar com os sentidos, à medida que nós mexemos, né, nos botões, né, ou seja, botões são no sentido figurado, né, ou seja, porque eu junto um combustível e uma fagulha, eu tenho fogo, né, beleza, eu domino isso e transformo esse sistema em um motor de explosão, ok. Isso tem uma consequência lógica muito clara, então a razão vai se fortalecendo e se estruturando, se afiançando, né? E estabelecendo fundações nesse domínio que é tão próprio, né? De ter uma causa e uma consequência, uma ação e uma consequência. E ele vai colocar no final que vou ler tudo o que eu coloquei aqui. A vocação universal de vida íntegra, moralmente íntegra, domina todas as refulgentes vocações especiais. Está falando então da condição humana como essa vocação universal abrangente que é muito mais forte, muito mais necessária, muito mais, como posso dizer, essencial, né,
do que essa questão especial, né, de uma profissão, né, ou de uma função que eu esteja exercendo naquele momento. Porque a vida humana ela é muito mais abrangente do que uma função, um exercício circunstancial que esteja se fazendo. Então ele vai falando que a grande iniquidade da civilização agonizante de nossos dias não se localiza na falta de oportunidades oferecidas a todos para o pleno desabrochar dos talentos ou para a prosperidade econômica. Não está nos músicos abortados, e sim na dificuldade e na quase impossibilidade em que a maioria dos homens se encontra de viver como homem. E ele finaliza: a grandeza essencial do homem consiste na integridade moral. Então, à medida em que vamos enxergando um ser humano, né, um homem, como um ser que é esse componente, essa engrenagem, essa peça que faz parte de um sistema e que tem como finalidade apenas exercer o seu trabalho, nós vamos desumanizando esse homem. Nós vamos fazendo com que ele não seja aquilo que ele é próprio. Tem aquela sátira do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, em que isso acontece muito claramente, esse processo de desalienação, de alienação. E essa alienação acontece na medida em que ele está preso ao seu trabalho e que ele só tem valor enquanto ele está inserido naquele contexto do trabalho, né? E isso vale para qualquer coisa, na verdade, né? Uma vez que a pessoa, né, a função que uma pessoa exerce em qualquer momento, ela não limita, não esgota as possibilidades de vida daquela pessoa enquanto ser integral. E o que ele coloca aqui também é que para um ser humano, para um homem viver plenamente, ele precisa ter a oportunidade de exercer a sua moral. A integridade moral é a finalidade do ser humano. É o que ele coloca, é o elemento mais forte, né? Mais próprio do ser humano. Vou até reler essa frase, porque essa frase eu me achei muito boa, né? Muito própria. A grandeza essencial do homem consiste na integridade moral. Então, a técnica, ela não é moral. Ela é uma técnica, ela funciona ou não funciona. E você pode utilizá-la para os fins mais nefastos ou para os fins mais benéficos. Mas a moral não. A moral, ela tem necessariamente a compreensão do bem e do mal. Eu vou fazer um outro vídeo mais para frente falando sobre a inteligência. Que a inteligência opera no homem dessa forma, de duas formas, na verdade. Ela contempla a verdade e ela observa as questões morais. Ela considera as questões morais, tá? Então, Gustavo Corsão ele já está falando, já está traçando um diagnóstico. Eu acho que ele é muito certeiro, muito preciso no que ele fala. Concordo plenamente com as questões que ele aborda e acho muito engenhosa a maneira como ele vai colocando cada elemento. É um livro que eu já estou gostando bastante, né? E acho que desde já eu já recomendo a leitura, né? Mas o Schiller ele vai traçar um outro paralelo, né? Já fazendo uma outra ideia, porque ele vai colocar, obviamente, a questão racional em contraposição à questão emocional. E que há uma dificuldade de se estabelecer essa integração, né? Porque se observa o tempo todo uma dicotomia, uma dualidade, né? Acho que eu já tinha falado antes. Ou seja, à medida que você desenvolve as suas emoções, você se afasta do desenvolvimento emocional, lógico, ou racional, lógico. Ao passo que, se você desenvolve a sua razão, você se isola, você trabalha as coisas fora do âmbito emocional. Dizendo então que esse ato de se isolar da razão
acontece porque ela vai lidando com procedimentos mais universais, mais abrangentes, enquanto as emoções trabalham aquilo que é particular, aquilo que está relacionado com a vida do indivíduo. Sinceramente, eu acho que essa leitura, ela acerta em alguns pontos, ela tem um fundo de verdade ali, e até a colocação do estilo é bem clara, bem direta e bem, assim, bem positiva, quando ele coloca que é necessário formar pessoas melhores, pessoas que sejam íntegras e totais, assim, né, vamos dizer, indivíduos plenamente constituídos, não simplesmente, né, em pedaços. Precisamos formar essas pessoas primeiro para que nós formemos um Estado melhor, né? Isso ele coloca bem claramente. Um Estado melhor ele só vai nascer a partir de pessoas que sejam íntegras, né? Realizadas, totais. Mas eu acredito que essa visão que ele coloca é meio furada, né? Porque eu penso que não há como desenvolver plena razão se você não desenvolve as suas emoções. E penso que o inverso também é verdadeiro. Não há como desenvolver plenamente as emoções. Vamos colocar as emoções como um aspecto de sentimentos e empatia, desenvolver amor, certo? E vamos colocar a razão, né, como esse processo de que caminha para a inteligência. Só para fazer um paralelo claro, né? Não acho que seja exatamente assim, mas não vou discutir isso aqui porque vai ficar mais longo do que deveria. Mas vamos colocar assim. Então a razão caminha para a inteligência e as emoções caminham para o amor. O amor pensando quanto o amor universal, o amor que nos irmana enquanto pessoas de uma mesma espécie, do mesmo gênero que é a humanidade. Tá? Se a gente pensar dessa forma, como dois caminhos partidos, eu acho que é uma coisa muito pueril, porque implica em que para amar precisamos ser idiotas e para sermos inteligentes precisamos ser desalmados. Como quando isso é uma coisa suicida, louca, não faz sentido nenhum. O desenvolvimento exacerbado da razão fez com que, né, no século XX nós tivéssemos alguns conflitos, né, que não podemos mencionar, né, por questões de internet, mas todos sabem do que eu estou falando, né, que houve a primeira e a segunda, né, e justamente a segunda, né, é apenas uma continuação da primeira, né, do primeiro conflito, onde fica claro que acontece por um espírito, né, de revolta, claro, que é muito instigado, né, por certos líderes, mas fica muito claro que é por um sentimento, por essa revolta, né, que está ali reprimida, onde nós poderíamos colocar que o excesso do trabalho da razão faz com que se ignore os elementos sentimentais, emocionais ali, ou não se consiga controlá-los, fazendo com que qualquer elemento que aconteça em nosso emocional, nós sejamos facilmente arrebatados por ele. Então, no afã de desenvolver excessivamente a razão, nós acabamos perdendo a razão, porque não temos a capacidade de controlar as nossas emoções. Então, novamente, o ser humano ele só vai se desenvolver quando ele alcançar a plenitude da moral, como coloca o Corção. Mas essa plenitude da moral ela só é alcançada se nós conseguimos crescer de forma total, como um todo. Um círculo, né? Essa analogia é sempre muito boa. Um círculo ele só cresce enquanto círculo se ele cresce em todas as direções. Se ele não cresce em todas as direções, ele perde a sua característica de círculo. Da mesma forma o ser humano.
Se ele não cresce em todas as direções de forma integral, ainda que em certo momento ele tenha que dar ênfase a, sei lá, ao seu trabalho e outros à sua família, enfim, mas ele está crescendo de forma integral porque ele está compreendendo melhor todos esses elementos que estão acontecendo em sua vida, em seu entorno. Se ele não cresce dessa forma, ele perde a sua condição de ser humano e vai ser, sei lá, qualquer coisa análoga a uma besta, a um monstro, né? E porque tanto o fato de ser um ser frio, né, desalmado, ou explosivo, animalesco, não completa uma figura humana, tanto quanto o fato de ser um completo idiota, um completo imbecil também não faz parte da condição humana. É necessário que ele consiga equilibrar em si essas duas fortes tendências das emoções e da mente para que ele possa se considerar um ser humano completo. Isso já é mais velho que andar para frente, já falava Platão, já falava Aristóteles, já falava, né, os romanos e os gregos no geral. Tá bom? Mas eu acredito que, como o Chile ele vem em um contexto, né, e é importante a gente fazer um paralelo interessante agora que me veio, né? O Gustavo Corsani coloca que nós estamos tão envolvidos no meio da técnica que a gente não consegue propor nenhuma solução para as coisas que não seja uma solução técnica. Ao passo que o Chile está tão envolto nas questões racionais da filosofia do seu tempo, iluminista e tal, e tal, e tal, que ele não consegue propor nenhuma outra solução que não seja, né, esse desenvolvimento da razão. Ele vai colocar, na verdade, o desenvolvimento integral e tudo, mas ele sempre vai estar operando nessa dicotomia razão-emoção, né? Como se não fossem elementos que são interdependentes. E acho que ele falha nesse ponto. E no geral, acredito que os filósofos alemães eles falem nesse ponto, né? Ainda que você tenha um processo artístico muito desenvolvido e toda uma construção feita nisso, mas há sempre essa subordinação, né, da razão em detrimento da emoção, sendo que, como se você desenvolvendo totalmente a razão, naturalmente a sua emoção estaria controlada. E isso eu acredito ser impossível. Tanto que Platão vai colocar, né, na sua formação, né, dos guardiões, né, na sua república, que era necessário testar a todo momento esses impulsos, né? É necessário treiná-los, né? Quando se coloca em competições, quando se coloca em disputas, é justamente para ver para que as pessoas, na verdade, não para que outros vejam, mas que as próprias pessoas que estão participando daquela educação, daquela formação, né? Adolescentes, jovens, possam tomar contato com essas emoções, vamos dizer assim, reprimidas ou pouco compreendidas, né? Vamos dizer, esses impulsos, essas animalidades que carregamos, né? Que são emoções loucas, né? Não são propriamente humanas, não estão relacionados com o amor, mas sim com o egoísmo, e ver como isso em estado de como é que chama? Oh, meu Deus. De estresse, né? Em estado de estresse isso emerge e toma conta das nossas ações, né? Porque a emoção ela nos leva a uma ação. Então a gente só pode compreender a verdadeira força da emoção através da ação que ela nos faz tomar. Muitas vezes nós temos um plano, né? Mas nosso plano vai por água abaixo, porque a emoção nos puxa para outro lado, né? Tem uma frase do Mike Tyson que diz: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. É mais ou menos essa ideia. A gente não consegue manter nosso planejamento, nosso direcionamento, se nós tomarmos um soco na cara, né? Se nós
formos, em alguma medida, travados no nosso plano, se nosso plano de alguma maneira for não cumprido, né? Se algum imprevisto acontecer, certo? Então, acredito que para se formar realmente um ser humano completo, entra aí esse entendimento da integração da razão e da emoção, não como elementos que se contrapõem, mas que se complementam, como já eram colocados pelos antigos e como alguns gênios da história souberam fazer. Aqui na Polis eu comecei a entender essa ideia, né, buscando entender um pouco da formação do imaginário e chegar à conclusão de que formar o imaginário sem ter um devido domínio emocional, uma devida estruturação sentimental, ela era uma tentativa inócua, porque a gente ia sempre se relacionar com espantalhos, né? Existia uma ideia completa para se relacionar, né? Como a ideia, por exemplo, dos arquétipos, como modelos universais, não esses junguianos que tanto faz, mas arquétipos como modelos universais e que nós nos relacionamos com ele através da nossa faculdade mais elevada da mente, né? Da nossa inteligência, da nossa intuição. E esses arquétipos, quando nós tomássemos contato com eles, eles iam parecer uma outra coisa. Uma figura, um espantalho, algo que nós criamos porque nossas emoções estavam enviesadas para uma outra coisa. Certo? É como, por exemplo, eu pensar, pensa num herói. Né? E aí eu penso, sei lá, num jogador de futebol. Não faz o menor sentido. Mas como eu tenho um apego emocional por aquela pessoa, por alguma razão, eu qualifico como um herói. Isso acontece com muitos falsos heróis, né, como certos políticos, certas personalidades que de herói nada tem, são apenas celebridades. Mas isso acontece por quê? Porque os nossos afetos, a nossa sensibilidade, ela não está educada para perceber a grandiosidade de caráter, né? A integridade de caráter, a integridade moral que o Corção vai nos colocar aqui, porque a gente está viciado em alguma coisa. E geralmente a gente vai associar esse domínio técnico grande a um heroísmo, a uma qualificação moral grande também. E não é bem assim. Tudo bem? E justamente por isso que comecei a colocar essas reflexões aqui na internet, comecei a buscar trabalhar isso aqui com vocês que estão me acompanhando aqui nesses vídeos. Logo mais vou falar mais sobre isso. Caso você queira saber mais sobre algum ponto específico desse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. E por hoje é isso. Tchau, tchau.